E aí, galera, how are you today? Muito bem, vamos entrando aqui hoje para falar sobre phrasal verbs. Eu vou ensinar um truquezinho para vocês, para você aprender phrasal verbs, expandir o seu vocabulário, entender muita coisa em inglês, que é falado no dia a dia. Então, tem muita coisa legal nessa aula de hoje. Bom, então vamos falar assim sobre phrasal verbs. Um truque para você aprender phrasal verbs com in e into. Bom, primeiro que são phrasal verbs, para quem não sabe, são verbos que têm uma preposição junto. Isso é uma característica do inglês, é um tipo de estrutura que eles usam muito, tá? Então, tem muitos verbos que eles vão usar no dia a dia que são formados por um verbo e uma preposição. Então, é um verbo mais o in, um verbo mais o into, um verbo mais o out, um verbo mais o away, e por aí vai. Tem um monte dessas combinações. E existe uma lógica para você entender e usar os phrasal verbs, e claro, existem alguns que têm significados especiais, são idiomáticos, tá? Como se fosse uma expressão idiomática. Então, tem dois grupos, beleza? Então você tem que primeiro aprender o grupo geral, a regra geral, como que funciona, porque nisso você vai dar assim um grande salto. Você vai aprender a entender um monte de coisas que eles falam. E aí depois, pontualmente, você vai aprendendo combinações que têm significados especiais, tá? Até tem muitas combinações que têm uma tradução que foge ao verbo em si, que eu vou até mostrar um exemplo aqui para vocês que tem uma lógica, tá? Se eu explicar para você, dá para a gente puxar em um fio da meada e ficar mais fácil de lembrar de usar isso. Beleza? Claro, tem algumas que são malucas mesmo, nem eles sabem por que se fala assim, mas enfim, vamos aprender o que vai te dar essa primeira deslanchada aí. Você vai aprender centenas de combinações, vai entender e conseguir usar centenas de combinações, cara, com essa explicação, né? Com esse hack que eu vou ensinar para vocês. Beleza? Então, aprenda essa lógica, tá? Então, sempre aprenda primeiro o que é regra geral, porque nisso você aprende muita coisa de uma vez. Aí depois você vai aprendendo os detalhes, né? Porque o pessoal costuma ficar encanado, né? Você ensina uma regra, um padrão, alguma coisa, o cara já vem, mas tem exceção, mas não sei o quê. Cara, tem, mas em português também tem, qualquer língua vai ter isso, né? Toda regra tem exceção. Então, cara, aprenda a regra para você saber que o padrão é esse. E aí tem algumas coisas que saem do padrão. Cara, é assim que se aprende as coisas, não é? Então, não é porque tem exceção que, ai, não vou aprender isso, ai, isso é muito difícil. Ai, cara, estamos aqui para aprender, estou aqui para mostrar para vocês como funciona o inglês e facilitar o máximo que der. Então, vamos lá. Vou começar da seguinte forma, olha só. O que significa go in? Go in é entrar, beleza? E o que significa get in? Get in é entrar. E o que significa crawl in? Crawl in é entrar. E come in? Entrar. E run in? É entrar. E roll in? É entrar. E drive in, step in, fly in, move in, walk in, hop in. Tudo isso é entrar. Sabia disso? Então, qual que é o padrão aqui? Claro que tem alguns detalhes aí que eu já vou falar para vocês. Mas basicamente funciona assim. Em inglês eles juntam um verbo, tá? O verbo vai descrever o tipo de movimento. E eles juntam com uma preposição que vai descrever a direção do movimento. Então, se você faz algum movimento para dentro de algum lugar, você está entrando, certo? Então, em português, a gente tem um verbo que é entrar, que já indica que é uma ação e indica a direção, né? Então, é um movimento para dentro. Isso é entrar em português. Quando a gente quer explicar melhor, descrever melhor a situação, a gente acrescenta outro verbo. Então, por exemplo, ele entrou, é o verbo entrar, correndo. Então, correndo é outro verbo, eu estou descrevendo esse movimento. Ele entrou voando. Então, a gente usa dois verbos para descrever um movimento. Ou deixa de uma forma meio neutra, meio vaga, falando ele entrou, simplesmente. Então, no português funciona assim.
Em inglês, eles vão usar um verbo que já vai descrever qual é o movimento e a partícula aqui, a preposição, vai descrever a direção do movimento. Então, se você está entrando, vai ser alguma coisa com in, porque o in significa a direção do movimento. Você está indo para dentro de algum lugar. E você vai escolher o verbo para descrever como você está entrando. Se você colocar o go ou get, são verbos mais ou menos neutros. Então, eles não indicam nenhum movimento específico. É simplesmente a ação, né, de você estar se movimentando e entrando, tá? Claro que, assim, em algumas situações as pessoas se acostumam a usar um determinado verbo para uma determinada situação, e aí você vai observando e vai usando igual, tá? Mas, basicamente, a regra geral funciona assim. E aí, você vai ter verbos específicos que você pode escolher conforme o tipo de movimento que está acontecendo, conforme se é uma pessoa, se é um objeto, se é um inseto, né? Então, por exemplo, crawling, você já sabe que é entrar, tá? Se você não conhece o verbo crawl, beleza, você já sabe que aquilo entrou de alguma forma. Agora, se você sabe, você vai saber você vai entender a situação com mais detalhes. Crawl significa rastejar, se você está falando de um inseto, por exemplo, ou engatinhar, se você está falando de um bebê. Então, se você quer falar que o bebê entrou no quarto, você poderia usar vários verbos. E você poderia usar o verbo crawl in para dizer que ele entrou engatinhando. Então, é natural no inglês eles fazerem isso, eles escolherem o verbo para descrever o movimento e a preposição para indicar a direção, tá? Come in é entrar também. Qual que seria a diferença de come in e go in? A direção, se você está indo para dentro ou vindo para dentro, né? Depende de onde eu estou. Então, se eu estou aqui dentro e você está fora, você tem que vir para dentro de onde eu estou. Então, a gente fala come in. Se é o contrário, nós dois estamos do lado de fora da casa. Eu falo para você entrar porque está chovendo, eu falo go in, né? Vai para dentro, entendeu? Run in. A pessoa ou o animal entrou correndo. Roll in. Entrou rolando. Por exemplo, estou falando de uma bola. A bola, sei lá, entrou no buraco, né? Entrou, sei lá, em algum lugar e foi rolando. Pode não ser a bola, pode ser alguém que tropeçou e saiu rolando. Entendeu? Então, cara, isso é muito legal, porque você escolhe como você vai descrever. Você para de pensar na tradução da palavra e começa a pensar em inglês. Você pensa na situação e você simplesmente escolhe um verbo, escolhe o in se você estiver falando que aquilo entrou. Drive in, você entrou de carro, dirigindo, alguma coisa, dirigindo um carro, um caminhão, um ônibus, o que for, né? Geralmente você está de carro. Step in. Step é dar passos. Então aqui também, de uma forma meio neutra, né? Dá aquela ênfase, né? Que você deu aquele primeiro passo para entrar. Então seria isso, mas fica meio neutro também. Fly in. Se alguma coisa entrou voando, né? Uma abelha entrou voando aqui, o passarinho entrou aqui na sala voando. Então você usa fly in. Agora, se o passarinho tivesse entrado pela porta, né? Às vezes um passarinho chega assim, em casa acontece muito, né? O passarinho aparece ali na garagem, vem dando os pulinhos dele, vem andando, né? Dando aqueles pulinhos, acaba entrando na garagem, por exemplo. Aí eu poderia dizer que ele entrou andando, ou melhor, hop in, porque hop é dar uns pulinhos, entendeu? Move in, move pode ser se movimentar, se mexer e se mudar. Então, por exemplo, se alguém chegou aqui de mudança na casa ao lado, eu posso usar move in, né? O cara se mudou esses dias. He moved in these days. Walk in, se a pessoa entrou caminhando. Cara, eu coloquei esses exemplos, mas tem outros verbos que você vai poder usar que indicam outros movimentos. Entendeu? Então, essa é a regra geral, é assim que funciona, tá? Aí, claro, depois, eu vou mostrar para vocês depois o sentido figurado. Tem alguns que depois a gente entra no sentido figurado. Aqui é o sentido real. Estou descrevendo o movimento. Beleza? Vou dar exemplos de frases também. Fique tranquilo. Você vai sair dessa aula sabendo isso, tá? As crianças entraram correndo por causa da chuva. Então aí você já saca, né, que ó,
entrou correndo. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser um verbo e, no caso de entrar, a preposição in. The kids ran in because of the rain. Tá vendo? Você começa a pensar assim. E o aluno que não sabe isso, ele provavelmente falaria alguma coisa aqui como enter running. Cara, ninguém fala isso, tá? Então é um inglês que não é falado por um falante nativo. Só que o aluno normalmente ele vai traduzindo as palavras, né? Ele segue essa ideia. Então por isso que é importante você entender a lógica do idioma para você pensar como eles pensam. Aí vai ficando fácil. Beleza? Um outro exemplo. Eu deixei a janela aberta e entrou uma abelha. E aí? Pensa aí, como é que vocês falariam isso? Aham. Opa, a Regiane chegando aí também, sempre com a gente. Sônia colocou aí o exemplo. Joia. Cida também. Good. Legal. Então, e esse daqui, ó? Eu deixei a janela aberta e entrou uma abelha. I left the window open and a bee flew in. Tá vendo? Então, uma abelha entrou. Como que ela entrou? Voando, não é? Porque, obviamente, se é isso que eu quero descrever, que ela entrou voando, em português você não precisa falar assim, né? Mas em inglês é comum, porque é prático o jeito que eles montam a ideia, né? É o verbo, se está voando, você usa o verbo fly. Para que usar outro verbo? Usa fly, né? Qual o problema? Então, fly in é entrar voando. Aqui está no passado, então, the bee flew in. A bee flew in. Beleza? Uma outra observação, aqui está escrito, entrou uma abelha. Nós falamos assim, né? É muito comum a gente colocar o verbo primeiro. Só que em inglês você não deve fazer isso. Quando você forma uma frase, sempre é o sujeito e verbo, tá? Você segue basicamente isso. Tem uma outra exceção, uma outra estrutura especial, mas basicamente é sempre em inglês. Sujeito e verbo, tá? Não use igual a gente costuma usar, né? Igual entrou uma abelha, caiu um copo aqui. É muito comum a gente colocar o verbo primeiro, né? Mas em inglês eles não fazem isso, tá? É sempre sujeito e depois o verbo. Ela entrou e não disse uma palavra. Então, cara, você pode escolher o verbo com in. Tá vendo? E pronto, você falou, entrou. Aí, é importante também você ouvir bastante inglês, você ver, né? Quem não convive num país de língua inglesa, assistir um filme, ver vídeo, que aí você vai sacando o que é mais usado em determinadas situações, tá? Mas em muitas situações você tem várias opções para escolher conforme a ênfase que você quer dar, conforme o jeito que você quer descrever aquele movimento. Então aqui eu coloquei assim: She walked in and didn't say a word. Mas não é a única opção. Eu poderia falar também she went in. Eu poderia falar she came in. Né? De repente, do meu ponto de vista, eu estou aqui, eu falei que ela entrou, ela veio para dentro, tá? E não fica preocupado da pessoa ficar achando que você está falando, ela caminhou para dentro. Não é, a pessoa não, o falante de inglês não pensa assim, é que você traduzindo você acha que fica estranho. Então eu vejo que tem alunos que têm uma certa resistência a isso aqui, porque ele fica traduzindo na cabeça dele, ele acha esquisito falar assim, então ele não quer falar assim. Mas é normal, tá? Eles vão falar, vão fazer essas combinações e para nós vai ser entrou. Só que você olhando ou ouvindo a combinação, você já sabe como foi, né? Came in poderia ser o quê? She got in, não é? Agora, eu falaria she flew in, não é? Só se alguém pegou ela e jogou ela pra dentro da sala, né? Sei lá, num filme poderia acontecer, né? Uma briga, o cara pegou o outro e pá, jogou pra dentro. Pode, tá? Então não tem nada errado. Tem o que vai fazer sentido para aquela situação ou não, tá? Aí você escolhe. Beleza? Tá entendendo como é que funciona isso? Como é que funciona o in e into? Quando você usa um, quando você usa o outro. É bem simples também, tá? Por exemplo, ele entrou correndo. Como é que a gente vai falar isso? Você fala he ran in. Beleza? Agora, se eu fosse falar ele entrou em casa correndo. Aí você fala he ran into the house. Então, basicamente, você fala
He ran in. Você para no in se você não falar o lugar aqui na frente, onde ele entrou. Se você falar o lugar, aí você coloca into. Porque é como se fosse ran in, né? Ele entrou, e o to indica para onde foi, né? Para qual lugar foi. Só que isso é escrito junto, é into escrito como uma única palavra, tá? Então, você usa o into quando for mencionado o lugar onde a pessoa entrou. Se não for mencionado o lugar, você não usa o into, ok? Então, de modo geral, é isso. Pode ter alguma expressão que é diferente, tá? Algum significado especial, mas a regra geral é essa, beleza? Ele entrou, mas não nos viu. E aí? Aqui também. Não falei nada específico, né? Eu poderia usar várias coisas. Eu vou usar o walk, tá? He walked in, but he didn't see us. Tá vendo? Ele entrou. Parei aqui, eu não falei onde ele entrou. Eu só falei que ele entrou, mas ele não nos viu. Beleza, então não uso into. Não tem motivo para usar into. Agora, ele entrou na sala e não nos viu. Como eu falei que foi na sala, então eu coloco into. He walked into the room, but he didn't see us. Tá vendo? Então, é assim que funciona, tá? O in, do, into. Facinho, tranquilo, né? Você pode ligar seu carro elétrico na tomada. E aí? Como é que você falaria isso? Interessante, hein? Vamos ver quem vai conseguir imaginar essa. You can plug your electric car into the wall. Aqui já não é entrar. Plug é quando você pega a tomada, que é o plug, e se você vai colocar ela dentro de algum lugar, você vai usar o in. Se você falar o lugar, você vai usar into. Então, peguei esse exemplo porque é bem comum isso daqui, né? Lembra que eu falei? Quando é um verbo de movimento, aí você está dizendo entrar. Agora, a palavra in significa dentro, tá? Into é para dentro. Então, literalmente é isso. Claro que nem sempre você traduz isso, mas é só para você entender o que as palavras representam, tá? Não é tradução, é a ideia que cada palavra representa. Então, se você pega, não tem nenhum aqui, mas você pega pode ser até o cabinho do celular, né? Você pega um conector, um plug e espeta ele ali em algum lugar, isso é plug in. E se eu falar o lugar, aí eu uso plug into aquele lugar. Aqui, por exemplo, é muito comum eles falarem ligar na tomada como plug into the wall. Né? Claro que não é na parede que você vai enfiar a tomada, é na própria tomada, né? O plug na tomada, mas é comum eles falarem assim, you plug alguma coisa into the wall. Então você põe na tomada, né? Pluga na tomada. Então, você pode usar outros verbos com in e into para indicar que você está fazendo alguma coisa, algum movimento e colocando dentro. Aí, muitas vezes você nem precisa traduzir a palavra dentro. É só para você entender que eles são muito descritivos nos movimentos, né, nas ações. Então, por isso que vai ter muito esse in, into, em vários outros verbos, não só os que indicam movimento. Beleza? Então, tem outros, né? Não dá para falar de todos também, todos os casos aqui, mas você vai pegando aí a ideia geral e depois a gente vai afunilando, vendo os casos especiais, expressões, mas é muito legal você entender essa ideia geral, esses conceitos, porque faz você multiplicar o seu vocabulário absurdamente. Imagina, todos os verbos que você conhece hoje, você vai começar a entender os significados que eles vão ter quando você vai ter o in ou into junto com eles. Muita gente nem presta atenção, a pessoa olha só o verbo principal, não presta atenção o que tem na frente. Isso faz muita diferença, tá? Essas partículas que vêm na frente, essas preposições, elas carregam muito significado. Nem sempre você traduz, mas elas têm muito significado ali a hora que junta. Pode ser plug into the outlet, né? Até o Lucas colocou ali outlet, que é a tomada mesmo da parede. Você pode falar assim também, não tem problema. Eu vi quando ele entrou no estacionamento. Vamos voltar ali mais alguns exemplos com entrar mesmo. Então, I saw
when he drove into the parking lot. Pô, se ele entrou no estacionamento e eu quero dizer que ele entrou e estava de carro, né? Porque o cara poderia ter entrado no estacionamento andando para ir pegar o carro, mas eu quis dizer que ele entrou de carro. Então eu usei o verbo drive, tá vendo? Se o cara entrou andando, eu usaria o verbo walk. Entende como é que funciona? Se o cara entrou correndo, eu usaria o verbo run, né? Eu estou descrevendo melhor a situação, tá? Que está no passado, então entrou no estacionamento. Tem formigas entrando no açucareiro. Ah, isso é comum, hein? E aí? Tem formigas entrando no açucareiro. Olha só que interessante. Aí você deve estar pensando, como é que a formiga entra no açucareiro, né? Voando não é. Andando poderia ser. Aí você começa a analisar, né? Daria para você falar de várias formas também. Eu vou usar uma que provavelmente é o que as pessoas falariam quando estão falando de insetos, que é o crawl. Crawl é rastejar. Então, there are ants crawling into the sugar pot. Tá vendo? Então elas estão entrando, né? Mas crawling é um verbo comum quando você vai se referir a animaizinhos, bichinhos, insetos aí que estão rastejando, tá? Então, é isso daí. Por isso que você vai ver tantos verbos. Às vezes acontece isso, né? Você vê, tá assistindo um filme, uma série, você vê um verbo lá e você vê a tradução. Aí você fala, por que o cara falou desse jeito? Ah, mas por que entrar é aquilo lá? Por que não é o caminho que eu aprendi no começo? Por causa disso, né? Então é importante aprender como é que funciona isso. Legal, vamos ver o que mais? Deixa eu ver se tem mais. Vamos falar um pouquinho do sentido figurado, tá? Para você avançar um pouquinho mais aí nessa história. Então você entendeu que entrar é um verbo com in. Verbos que não indicam movimento com in ou into vão indicar que você fez aquele movimento colocando alguma coisa dentro, né? Então sempre tem a ideia de para dentro. Agora, você vai ver alguns verbos que eles usam num sentido figurado. Então, por exemplo, ele bateu numa árvore. Você fala, nossa, bater, mas o que tem a ver o bater com in? Você poderia falar, he hit a tree. Pode ser, não tem problema, tá? Hit quer dizer que ele acertou a árvore, atingiu a árvore. Tá, só que você vai ouvir também, que é muito mais descritivo, he ran into a tree. Por quê? Cara, até em português a gente faz isso. O cara entrou numa árvore ali, o cara tava bêbado e entrou numa árvore. Ou então entrou no muro da casa. Entrou, realmente entrou com o carro, né? Para dizer que o cara bateu, se arrebentou ali na árvore, no muro. Então em inglês eles fazem a mesma coisa. Ran into, como se fosse ele entrou correndo, tava de carro, né? Então geralmente eles vão usar essa forma no sentido figurado. Então o cara bateu, você quer dizer que ele bateu na árvore, né? O cara poderia até estar correndo, né? Não viu e pá, deu de cara na árvore, se arrebentou na árvore. Mas é comum eles usarem também quando a pessoa está dirigindo, né? O cara bate de carro, bate de moto, né? Então esse entrar numa árvore, num muro, porque o cara bateu o carro. Pode ser usado também o crash, porque crash é um verbo muito usado para descrever acidentes de carro, de avião. Então, por exemplo, he crashed into a tree, quer dizer que ele bateu numa árvore, ele entrou de porrada na árvore, né? Tava dirigindo, bêbado e aconteceu isso, tá? Poderia ser um avião também, né? Quando o avião cai, aliás, né? Teve esse acidente terrível aí semana passada, e quando o avião cai, se usa o verbo crash, né? Então, the plane crashed. Se você falar que ele bateu em algum lugar, por exemplo, bateu num prédio, aí você poderia usar he crashed, ou the plane crashed into the building. Então, você pode usar dessa forma. Você pode usar o verbo drive mesmo, né? O cara estava dirigindo, estava de carro, então he drove into a tree. Então, são formas de entrar, só que na verdade num sentido figurado, né? Você está realmente dizendo que o cara bateu, né? Entrou, mas no sentido que bateu ali naquela árvore, num poste, num muro, enfim. Então, geralmente quando o pessoal vai aprender phrasal verbs, vai estar lá run into, bater, bater o carro.
E aí o cara fica, né? Mas por que isso, né? Ou então crash into, ou drive into. Aí quando você vê simplesmente a tradução do phrasal verb, dá uma bugada, porque você fica tentando entender. Mas por que que é run, né? O que tem a ver o verbo com bater? Mas bater não é hit. Mas é por isso. Por isso que é importante você entender esse fio da meada, porque aí as coisas vão clareando, né? Você vai começa a entender até os phrasal verbs mais idiomáticos, muitos têm um fio da meada ali que você começa a sacar por que que é usado, né? Geralmente é um sentido figurado. Agora tem o sentido figurado do sentido figurado. Olha onde a gente vai parar. Eu encontrei um amigo no shopping por acaso. Para falar essa frase, entre outras possibilidades, tá? Não é a única, mas é uma das possibilidades. Eu poderia falar assim, ó. I ran into an old friend at the mall. E você fala, nossa, mas por que o run into também é encontrar por acaso? Porque imagina a situação. O run into já não era usado para entrar no sentido de bater. Imagina que você está andando assim, tranquilamente, distraído e de repente, pá, tromba com seu amigo, com seu velho amigo que você não via há muito tempo. Então, é como se você tivesse batido, trombado com o seu amigo, né? Foi por acaso, você não estava esperando isso, né? Foi sem querer ali, você deu aquela trombada. Ô, fulano, você por aqui, quanto tempo? Então, remete a essa ideia, né? De você trombar numa pessoa por acaso, nesse sentido, de você encontrar por acaso, tá? Então, já é um sentido figurado do figurado, entendeu? Mas, cara, tem muita coisa que tem essa história aqui, esse fio da meada, que vai fazer você entender muita coisa, né? Vai facilitar muito, ok? Porque é muito chato ficar decorando isso assim do nada. Ah, tal verbo é tal coisa. Aí você fala, putz, mas o que tem a ver? Porque aí você já tá com a cabeça no verbo em si, que você já aprendeu, aí porque coloca uma preposição ali já muda o significado. Mas essa mudança tem uma lógica, tá? Claro que tem alguns que não tem lógica nenhuma, mas, meu, tem uma infinidade que tem uma sequência, que tem uma lógica, tá? Então, isso assim, em muito pouco tempo, você pode multiplicar o seu vocabulário absurdamente entendendo isso. Ó, se você quer continuar aprendendo este assunto, quer se aprofundar nisso, você pode fazer o nosso curso, tá? A lógica dos phrasal verbs. Eu criei esse curso exatamente porque as pessoas geralmente não ensinam a lógica. Cara, eu gosto muito da lógica das coisas, tá? Então, por isso que eu ensino assim, porque eu acho que vai mais rápido, vai, né? Você tem que praticar, tem que treinar, tem que conversar, tal. Mas você entendendo a lógica, você aprende mais rápido e esquece menos, tá? Do que o negócio decorado. Você já deve ter ouvido isso na escola, né? Quando você entende as coisas, é mais duradouro, né? Você aprende mais rápido, você saca mais coisas ao mesmo tempo do que simplesmente ficar decorando coisas isoladas, né? Então, essa sacada te acelera o aprendizado, né? E aí, claro, você vai pondo em prática. Então, se você quiser fazer o curso A Lógica dos Phrasal Verbs, eu vou fazer um negócio legal para você aqui hoje. Olha só. Bom, esse aqui é o conteúdo do curso, tá? Eu tirei um print ali da apostila. Inclusive, essa apostila tá lá no curso. Tem a apostila aqui, ó. Tá? Tem todo o conteúdo aqui. E aí, aqui é um print que eu tirei também lá dentro do curso, tá? Na plataforma da Hotmart. Aqui eu estou explicando ali, nem sei o que eu estou explicando. Acho que é o início do curso, né? Eu não estou enxergando direito aqui, mas beleza. Acho que é. Inclusive nesse curso, além de eu explicar, igual eu expliquei aqui para vocês, a gente colocou, cara, isso aqui foi um trabalho bem legal, deu bastante trabalho, inclusive. A gente pegou trechos de vídeos, palestras, filmes, né? Material de falantes nativos e a gente foi recortando os trechos de frases que continham os phrasal verbs. Aqueles que eu fui ensinando ali e fui pegando exemplos, igual aqui você está vendo, é um trechinho de um vídeo que o cara fala essa frase que está aí, para você ver na prática. Então tem uma parte prática também nesse curso que você vai ver ali na real como eles vão usar esses phrasal verbs com exemplos bem bacanas, bem reais. Aí é o seguinte, tem um outro curso que a gente tem aqui que é o Spoken English. Então, eu resolvi fazer um pacote para você aqui, para você aproveitar já um pacotão de cursos aqui. Então, ó, a lógica dos phrasal verbs, o Spoken English
que é um curso onde eu ensino a junção das palavras no inglês falado, né? Quando eles falam rápido, eles vão juntando as palavras. Eu ensino como eles juntam, como você faz para entender isso, tá? É um negócio que muda o seu listening da água para o vinho, tá? Aqui é um printzinho também da tela, né? É o mesmo esquema dos cursos, né? As aulinhas organizadas, tem os módulos, tem a apostila, todos têm apostila para você baixar lá. Se quiser imprimir, você faz a apostilinha igual eu faço aqui. Fica bem bacana. E tem um terceiro curso, o Manual do Inglês, que é o curso de inglês geral, é o curso mais extenso, né? Porque a gente vai desde o início, né? Do zero ali até alguns assuntos avançados. Então, um curso que tem muito conteúdo para iniciantes e para intermediários. Então, cara, porque às vezes a pessoa já é intermediário e tem muita coisa que ela não lembra ou não aprendeu, tá? Porque, cara, você às vezes aprende as coisas básicas, mas tem muito detalhe, muita coisa que às vezes a pessoa não sabe ainda, né? Ou aprendeu e não lembra mais, então isso daqui ajuda pra caramba. Bom, é o seguinte, esses são os 3 cursos que a gente tem aqui e eu vou fazer um pacotão para vocês, tá? Esses cursos são para aquelas pessoas que realmente querem estudar, tá? Se você realmente quer aprender, isso é para você. Esses cursos não são para aqueles que estão esperando um milagre, né? O cara compra o curso, senta e acha que vai acontecer alguma coisa, né? Ou vai aprender inglês dormindo. Então, não existe isso, vamos cair na real. Você tem que pegar, sentar, estudar, assistir a aula, fazer atividade, anotar, treinar, abrir a boca, tentar falar. Enfim, nos cursos a gente orienta tudo o que você tem que fazer. Bom, normalmente, esses cursos a gente vende separado. Então, por exemplo, se você falar para mim, eu quero comprar só o Phrasal Verbs. Cara, ele sai R$ 1.500, tá? Só o Phrasal Verbs. O Spoken English também, 1.500. E o Manual do Inglês sai 3.000, que é um curso bem mais extenso, tá? Bom, se você fosse comprar os 3 separado, daria um total de R$ 6.000. Ah, mas calma que a gente vai fazer um pacote especial aqui. Mesmo assim, R$ 6.000, você vai falar, nossa, é caro? Cara, não é caro. Se você for comparar, acho que deu uma oscilada na internet de novo aqui, né? Bom, enfim, mesmo esse valor de R$ 6.000 não seria caro se você vai comparar com um curso tradicional, né? Se você for numa escola de inglês, cara, você vai pagar pelo menos uns R$ 400 por mês, por baixo, para você ver essa quantidade de conteúdo que tem nesses cursos, no mínimo uns 4 anos, porque no curso de uma escola você não tem como ir mais rápido ou mais devagar, você vai no ritmo deles, né? Então, se você tem mais dificuldade, você é atropelado. Se você tem mais facilidade, fica naquela morosidade, né? E no curso online você define o seu ritmo. Então, é muito legal. Ó, só disso aqui, ó, só de mensalidade numa escola, você gastaria R$ 19.200, tá? Fora o material, que é caro também, fora deslocamento, transporte, você perde tempo, gasta, enfim. Mesmo assim, os 6.000, sendo um valor justo, eu não vou cobrar esse valor de vocês, tá? A gente vai fazer o seguinte. A galera que está acompanhando aqui, né? A gente já sabe que é a galera que está focada e realmente quer aprender. Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Quanto que vale para você viajar, poder viajar e entender o nativo falando? Ou ainda, quanto que vale para você poder entender filmes, séries, músicas, não é? Pessoa que legal, você não precisar de legenda. Quanto vale para você ganhar mais no seu trabalho porque o seu inglês é mais avançado? Você deve saber que o inglês avançado vale muito aí no mercado de trabalho. Quanto que esse conhecimento poderia agregar na sua vida, hein? Olha só, eu tenho certeza que muito mais do que o valor que eu vou te mostrar aqui agora. Então, olha só. Ao invés de fazer R$ 6.000 pelos 3 cursos, a gente vai fazer o seguinte. Só hoje, hein? Para você que está acompanhando aqui, eu vou te dar 83% de desconto nesse pacote, tá? Porque a gente está fazendo esse pacote. Então, de R$ 6.000, vai sair por 997. É isso mesmo, é um pagamento único de R$ 997. Você vai ter acesso por 2 anos aos 3 treinamentos, ok? Você pode pagar à vista, no Pix, no boleto ou no cartão, e você pode ainda parcelar esse valor
em até 12 vezes de R$ 99,50, tá? No cartão. A plataforma da Hotmart faz esse parcelamento para você, ok? Cara, R$ 99,50 é o que você vai gastaria aí para comer uma pizza com um refrigerante tranquilamente, não é? E você vai estar investindo no seu inglês, que vai te trazer muitos benefícios, não é? Olha só, e tem garantia ainda, tá? A gente dá garantia incondicional de 7 dias em todos os cursos. Então você pode adquirir os cursos agora, começar a fazer hoje mesmo. Você tem 7 dias para ir usando. Se dentro desse prazo você achar que não é o que você queria, não quer fazer, não tem problema. Só você pedir o reembolso lá na Hotmart, tá? É automático, é um negócio bem tranquilo. Ok? Bom, então, seguinte, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Tem o QR Code aqui também, se você apontar a câmera do celular, ele já vai abrir a página de inscrição. Você faz a sua inscrição lá, preenche os dados, o e-mail que você vai usar de acesso, escolhe a melhor forma de pagamento e aí você já começa hoje mesmo, já recebe o seu login e senha e já começa hoje mesmo a estudar. Beleza? Então aproveite essa oportunidade, ela não aparece sempre e aí você vai ter todos esses treinamentos. Então 3 treinamentos pelo preço de menos de um que normalmente é vendido, tá? E qualquer dúvida que você tiver aí na hora da inscrição, ou enfim, qualquer dúvida, é só você chamar a nossa equipe aí pelo WhatsApp, tem um link aí também do nosso atendimento, tá? O Felipe tá lá para ajudar vocês em qualquer dúvida. Galera que está no exterior também, pode adquirir o curso, dá para você fazer no exterior, de qualquer lugar do mundo, é só mudar a moeda lá, né? Quem vai pagar em outra moeda, você muda lá, que tranquilo, tá? Se tiver alguma dúvida, é só falar no WhatsApp lá que o Felipe te ajuda. Valeu então, galera. Aproveita aí, tá? O risco é todo meu, só você adquirir, começa. Tem uma semana aí para você pensar melhor, analisar. Você já vai estar lá dentro do curso, né? Se você não quiser fazer depois, é só pedir o reembolso. Tranquilo? Mas a galera não perde isso por nada. Bom, então vou ficando por aqui e vejo vocês lá nos cursos então. Valeu, galera. Ó, link aí na descrição e no QR Code aí para você fazer a sua inscrição. Valeu, galera. Abraço.